você que me escreveu sobre suspeita da minha fé, e neste momento eu estou respondendo alguns dos debatedores, porque sobre igreja, alguns disseram que, mas nos dias atuais não temos mais necessidade de igreja, a igreja somos nós. E cada um, porque está escrito que todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Sim, mas tem de crer e obedecer a Ele. Se crer e não obedecer, está escrito todo aquele que permanecer fiel até a morte, tem que permanecer fiel até a morte, né? Irmão, quando Deus iniciou a igreja, aquela mesmo que ele diz, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei. Ele não estava edificando ali, tinha como se iniciando. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com a morte de Cristo, ele ressuscitou. Ele fez uma promessa, que ele iria para o Pai e depois voltaria, enviaria o seu Espírito Santo, a sua promessa cumpriu-se. Com os apóstolos, ele estando reunido em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e ali veio a promessa gloriosa e ali se iniciou a igreja, no início com 120 pessoas. Logo em seguida, Deus abençoou e só no batismo se converteu quase 3.000 almas. E a igreja cresceu, irmão, e foi uma glória. Muitos naquele dia esperavam que já estava diante dos últimos dias. E a igreja apostólica era também a última igreja, porque jamais ia se levantar mais outra igreja, porque estava completo. As coisas que tinham de acontecer aos olhos do povo já tinham acontecido. E realmente Deus podia aperfeiçoar aquela igreja de tudo que é glória. Criando a glória mesmo. Tudo que era glória, levava o povo lá para a glória. E se isso tivesse acontecido, meu prezado ouvinte, prezado amigo, que neste momento está vendo, Deus está dando a graça de você ouvir este vídeo, o que seria de você e de mim? Nós não existíamos, não ia ser salvo. Deus se agradou-se de mim, de você, para nós ter essa oportunidade, né? Ele abreviou aqueles dias, o que é que ele fez? Ele abreviou os dias e colocou nós. Naqueles dias dos apóstolos, como? Conforme está escrito aqui, na Epístola aos Hebreus, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados. Quer dizer, eles, os apóstolos. Hebreus 11:40, está escrito aqui. Para que eles não fossem aperfeiçoados, o Senhor permitiu todas aquelas coisas que aconteceu com os apóstolos, preparou todos os meios, não é isso? Preparou o apóstolo São Paulo, que foi o arquiteto, né? Que arquitetou a obra, chegando ali na cidade de Corinto, uma cidade cheia de prostituição, uma cidade de tudo que não presta, mas ali, irmão, Deus sabia, Deus tinha um plano na vida. Nossa, que ali em Corinto tinha todas as qualidades daquela grande metrópole do mundo daquela época. Ali tinha até um templo dedicado a uma deusa, a deusa do amor. Era Afrodite, para Afrodite. Era a mulher de tudo que não presta. Que não fica nem digno e bom nós falar nas coisas que essa mulher fazia. E os homens também, eram prostitutos e prostitutas que procuravam ela. Deus se agradou de Corinto, irmão. Quando Paulo anunciou ali a graça para aquele povo, tinha muitas pessoas ali preparadas por Deus. Deus preparou todos os meios necessários e ali levantou a congregação. Levantou a igreja em Corinto e Paulo amava a igreja de Corinto. As duas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, ali demonstra a personalidade do seu autor,
como também a vida íntima de uma grande congregação cristã na era apostólica. Nas suas epístolas, Paulo escreveu esta carta, Paulo, estou escrevendo esta carta para vocês aí de Corinto. Mas esta carta ela é destinada a vocês e a todo lugar que tiver um crente em Cristo, que invocar o nome do Senhor Jesus. E essa carta é para eles também. Ele não disse que essa carta ia se prender só para os irmãos de Corinto. Aquela carta era uma carta universal. Só que o apóstolo São Paulo jamais ele poderia imaginar que aquelas cartas que ele estava escrevendo, de choro, de sofrimento, ali até preso, ele jamais poderia imaginar que aquelas cartas iam ter um valor tão grande, irmão. Porque o mesmo que autorizou, que preparou dele escrever aquelas cartas, o mesmo preparou o povo. Paulo foi-se embora, né? Paulo terminou a missão dele, Jesus já tinha partido para a glória. Depois de muitos anos, veio as perseguições, Deus levantou a sua igreja com luta, mesmo de muita luta, de prova, de perseguição. O adversário com inveja da igreja, colocaram a mão nos santos, Deus autorizou, Deus permitiu, Deus entregou os santos na mão deles, plano glorioso ele vinha. E ali aconteceu que quando eles matavam um cristão, matavam um crente, Deus chamava, matava um, Deus chamava 10. Quando morria 10, Deus chamava 100. E ali a obra sempre crescendo, irmão, o número de crentes crescendo. Quando Paulo e Barnabé chegou em Antioquia, ali pela primeira vez, aquele povo foi chamado de cristão, os irmãos cristãos. Aí que veio a palavra cristão. E Deus deu a graça que a igreja cresceu. E Paulo, ele quando chegou, estava preso, ele escreveu a carta para Corinto. Corinto tem todo o ensinamento, desde casamento, o comportamento de cada um servo de Deus, do crescimento da igreja, do desenvolvimento. Ele ensinou com todo amor. Só que ele rogou, irmão, nas cartas que ele escreveu para Corinto, logo no capítulo 1, quando iniciou, ele pede, ele rogou para os irmãos não se dividirem. Porque ele sabia, irmão, ele disse assim, que com a minha morte vai surgir lobos cruéis e não terão misericórdia do rebanho, irmão. Quer dizer, o lobo chega, o rebanho fica disperso. E Deus revelou ao apóstolo São Paulo que a igreja não podia ser dividida. Ele rogou é mais do que pedir. Por isso ele pediu assim, rogo, irmão, que notei os que promovem dissensões, escândalo contra a doutrina que eu vou estar aprendendo, que eu vou aprender, desviar dele. Aquele que vinha escandalizar da igreja, que ele vinha em confusão, tá bom, amigo, isso é problema do amigo. Somos amigos, a mesma coisa, eu vou ficando por aqui. Porque com a obra, irmão, quem faz é Deus, né? Paulo falou no capítulo 3 de 1 Coríntios que os espíritos mundanos, eles causavam, irmão, dissensões na igreja. Porque ele sabe que dividindo a obra fica fácil dele destruir. Por quê? Porque ele naquela igreja dividiu, ele dá um ensinamento diferente. Ali na outra, ele dá outro diferente. E no fim, irmão, ninguém sabe onde está a verdade. Por isso que naquela época levantou-se esses espíritos. Eu quero é Paulo, que Paulo é um homem estudioso, tudo. É um teólogo de primeira grandeza, ele conhece as coisas. Não, eu quero é Pedro, que Pedro é um santo, foi apóstolo, andou com os discípulos, se encontrou com Jesus, sabe todas as coisas. Só que Pedro não tinha letra, mas tinha o espírito. E Paulo? Paulo Deus preparou com letra, com espírito e com tudo, amados irmãos. E uns diziam, eu quero Pedro, eu quero Paulo, Barnabé e Apolo. Aí Paulo disse, irmão, quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Tiago? Não são todos ministros de Cristo? Ele quis dizer assim, irmão,
todos vocês são servos de Deus, e o Senhor nosso é Deus. Como Jesus mesmo disse, vós todos sois irmãos, e eu de vós sou Senhor. Foi o próprio Jesus que disse, né? Outros se referem, mas fica confuso. Não, Paulo pediu assim, que rogasse que todos dissessem uma coisa só, é para todos dizer uma coisa só. Como aqui na internet, eu encontrei um servo de Deus, vou preservar o nome dele, gostei de fez uns vídeos, gostei muito do seu vídeo, mas depois eu vi um comentário falando não sei o que, Congregação Cristã do Paraná. Eu disse, Congregação Cristã Ministério Paraná. Eu disse, que negócio é esse? Congregação Cristã Ministério Rio de Janeiro. Não tem nada disso não. Congregação Cristã, Ministério dela é o mundo inteiro. A minha Congregação Cristã é Ministério de Stolz, lá dos Estados Unidos. A Congregação Cristã dos Estados Unidos tem que estar ligada a Cristo. Se está ligada a Cristo, está ligada a mim. Está escrito, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Se não tiver ligado aqui, ó, na Bíblia, todas as pessoas, meus amados irmãos, estão ligadas nessa escritura. Estão ligadas aqui. Aqui é a chave, ou está dentro ou está fora. Quem se desvia da congregação, está fora, aqui. Quem está ligado na congregação está aqui. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Você que está vendo esse vídeo, você está juntando, está espalhando, mas os irmãos não têm. Tem amor sim, o amor de Deus. Se você acha que está faltando amor, em você que está faltando, em mim também. Mas não venha dizer que na igreja está faltando amor. O que tem na igreja é o cumprimento da palavra de Deus, que está escrito que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. O que quer dizer isso, irmão? Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, um corre para um lado, outro corre para outro, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não está salvo ainda, será salvo, se perseverar. Então temos que perseverar e batalhar pela fé, que uma vez foi dado os santos. Para batalhar tem que estar unido, viu, irmão? Por que tem que estar unido? Paulo falou aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, como edifica sobre esse fundamento. O fundamento Paulo pôs, o fundamento de Cristo, ele pôs o fundamento. Se você é um tijolo, vamos trabalhar em cima deste fundamento, que este fundamento é Jesus. Esse fundamento não é fundamento nenhum, é Cristo. Você trabalha para Jesus, diga a mesma coisa. Então você trabalha para Jesus, você é obrigado a dizer isso, se quiser. Sou crente em Jesus Cristo e congrego na Congregação Cristã no Brasil. Mas se você diz que congrega na Congregação Cristã no Brasil, mas não aceita o Ministério do Braille, então está fora. Se o Ministério do Braille é quem concorda, é quem? Tudo. É o Ministério do Braille que controla tudo, mas porque na Constituição da Igreja foi escrito que se houvesse durante os tempos algumas dissidências e por algum motivo alguns não concordassem com a Igreja e saísse, pode sair quem quiser sair. Aqueles que permanecem fiel ao ministério, foi assinado, viu, irmão? Documentado, tudo registrado em cartório. A Congregação Cristã no Brasil, desde que eu era pequenininho, a Congregação Cristã no Brasil era daqueles que permanecem fiel ao ministério, mesmo que seja o menor grupo. Se um grupo grandão amanhã depois sair, não estiver de acordo com a igreja, fica lá fora. Aqueles que permanecer fiel, seja pequenininho, esses são os que vão ser galardoados. Jesus diz, muitos virão em meu nome, enganaram a muitos.
Você está falando o evangelho em nome de Deus? Mas nós somos poucos, irmão. Nós somos poucos, mas temos de estar ligados em Jesus Cristo. Porque este arquiteto que está aqui, que foi o primeiro, aquela pedra angular, e foi colocado esse fundamento que é Jesus Cristo, nós somos obrigados a continuar, irmão. Essa igreja cresceu. Por que cresceu? Porque Deus deu o crescimento dela. Essa igreja que Paulo anunciou, ela foi desenvolvendo. Depois, o inimigo com inveja dela, até Paulo morreu, pagou um preço que não devia, os apóstolos também. Mas acontece que a igreja não morreu, não. O Espírito Santo não morre, o Espírito Santo está vivo, aquele mesmo Espírito, o que é que fez? Fez com que a igreja secular, opressora, que oprimia, porque a igreja secular opressora, Deus permitiu. Até que essa igreja opressora se apossou dos apóstolos, disseram para os apóstolos, um imperador que levantou chamado Constantino, disse: agora nós somos cristãos, nós somos agora evangélicos, agora somos crentes, e não vamos mais perseguir a igreja. A igreja, e a partir daquele tempo, a igreja não foi mais perseguida, irmão. A igreja não foi mais perseguida. Mas sabe o que aconteceu com a igreja? Ela deixou de ser espiritual. As coisas que Deus fazia com o seu povo, quem ficou mandando na igreja eram os imperadores, os grandão. Mas por quê, irmão? Deus tinha um plano nessa história. A igreja veio, foi passando os tempos, e a igreja se deteriorou-se, com muitas coisas que foi milhares de anos que aconteceu. A igreja deteriorou-se. Ela deteriorou-se, como dizia assim. Mas não se acabou, não. Por quê? Porque ali foi preparada uma tal de uma reforma, que chama reforma protestante, que eles fazem. Essa reforma, eles foram contratados para reformular a igreja. Reformaram, eles foram como empresas contratadas para trabalhar na obra de Deus. Irmão, e se cumprindo as épocas, eles terminaram o serviço dele, né? Até o início do século XX. No início do século XX surgiu nos Estados Unidos o movimento que os historiadores deram o nome de os pentecostais. Deste movimento deu início uma igreja numa cidade chamada Chicago, lá nos Estados Unidos. E deste movimento pentecostal Deus levantou a sua bandeira, Deus levantou uma obra gloriosa. E esta obra gloriosa, irmão, em 1910, Deus manda seu servo aqui para o Brasil. E em 1910 ficou o marco na história. Antes de 1910, então esse povo que fazia parte naquela igreja, que foi reformada e depois reformada, e desta reforma, desta igreja reformada, Deus preparou para nós a nossa congregação. E hoje nós estamos aqui, né, com esta oportunidade até gloriosa, né? Está diante da internet, diante de vídeos, falando que Deus é bom, que a igreja se iniciou, ninguém escreveu nada da história, ninguém escreveu nada podia fazer, nem tirar foto na igreja, nem fazer vídeo, podia fazer nada. E Deus permitiu que os homens escreveram a nossa história. Mesmo, irmãos, quiseram falsificá-la, mas só que a história da nossa igreja, ela está gravada a fogo do Espírito Santo, está gravado no coração da Irmandade, e por isso o inimigo está com muita raiva dessa igreja, revoltado para ver se zomba com ela. A internet, o computador, foi preparado para ver se acabava com a congregação. Só que o tiro saiu pela culatra. O que eles pensavam, que a internet, que o computador ia acabar com a congregação, vai ser o contrário. A congregação agora que ela vai crescer, ela está preparando um povo preparado
Deus está preparando um povo e vai chamar para o nosso meio e vai defender o nome de Jesus Cristo. Porque, amados e queridos irmãos, tudo que a congregação cristã faz está aqui dentro, está enquadrado na palavra de Deus. Eu perguntei um dia para um teólogo, diga para mim uma coisa aí que a congregação não está de acordo. Sabe o que ele me respondeu? O fundador da sua igreja foi um homem muito sábio. Tudo que ele escreveu está dentro das escrituras. Tudo que ele escreveu está aqui das escrituras, de glória a Deus. Outro dia um falou para mim, se acabar dinheiro, acaba toda a religião. Eu digo, a nossa continua, porque a nossa foi Deus que preparou. Deus vai fazer uma obra gloriosa e nos próximos vídeos, Deus vai dar a graça de vez em quando, com a ajuda de Deus, irei gravar mais alguns vídeos. Este praticamente foi um teste, este vídeo, que não tenho um certo conhecimento, meu conhecimento é pouco, não sei nem usar a internet, não sei usar, mas Deus está dando a graça de devagarzinho, aos poucos eu vou me desarnando, né? Como uma criança que está aprendendo a escrever, não sei escrever direito, estou aprendendo. Eu já falei até para um amigo meu da internet, eu sou um milagre, irmão, eu sou um milagre de Deus. Porque outro dia eu falo deste milagre, né? Fica aqui neste vídeo.